já para abrirem as suas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo 11, o versículo 12. Marcos, capítulo 11, o versículo 12 ao 14. Diz o título assim: a figueira seca e a purificação do templo. Eu vou ler apenas sobre a figueira seca. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Amém? Podem se assentar. Irmãos, se a gente ler assim rapidinho, parece uma contradição. Porque quem está falando aqui esse texto é o próprio Jesus. No dia seguinte, eles saíram, Jesus e os seus discípulos, de Betânia, e daí teve fome. Quem teve fome? Os discípulos ou Jesus? Ou os dois? Dá a entender que é Jesus. Porque quem se aproxima da figueira para buscar um alimento é Jesus. Então Jesus teve fome. E o que eu aprendo com isso? Jesus tem fome. Jesus tem vontade. Jesus tem expectativa. O que é a fome? Se eu pudesse definir o que é uma fome? É um vazio e você não vê a hora de chegar em casa para comer o almoço, né? É uma expectativa. Quem trabalha fora tem aquela expectativa: vou chegar em casa, minha mulher ou minha mãe já está com a comidinha pronta em cima do fogão. E outro dia, eu conversando com uma adolescente, ela dizia assim para mim: Neide, eu tenho saudade de sentir o cheirinho de mãe, porque a mãe dela abandonou eles e depois, na adolescência. E eu disse: o que é um cheirinho de mãe? Ela falou para mim assim: cheirinho de mãe. Ela tem 17 anos e ela já trabalha fora. Cheirinho de mãe, Neide, é quando a gente abre o portão de casa, você já sente o cheirinho do alho queimando. E você sabe, minha mãe está preparando a minha refeição. Isso é cheirinho de mãe. É um cheirinho de alguém que está cuidando da gente. E eu fiquei muito assim tocada por ela ter dito isso, porque nós que somos mães, nós somos provedoras no nosso lar, na nossa casa. Então quando você faz a comida, quando você faz o papá, quando você faz a papinha do neném, o café para o seu marido, você está provendo, você está alimentando, você está saciando a fome de alguém. Então o que é fome? É uma expectativa, é uma vontade que eu tenho que precisa ser saciada. É uma necessidade que eu tenho que precisa ser suprida. Então Jesus teve fome. Mas Jesus não é Deus? É Deus. E como é que ele tem fome? Eu estou dizendo que Jesus tem fome. E aqui a fome de Jesus não era só pelos figos. Eu quero que nessa noite, como sempre, eu já te convidei a ser uma azeitona, a ser um jumento. Hoje eu te convido a ser uma figueira, uma árvore. Jesus, ele se aproxima dessa figueira porque ele tem fome. Ele vê que na figueira tinha folhas. Aí parece outra contradição. Porque nós aprendemos lá na aula de ciência que primeiro a planta nasce, aí depois vem, né, o tronquinho, né, o caule, depois do caule vem os ramos, na ponta dos ramos vem as folhas, depois vem as flores e depois vem os frutos. Tudo com F a gente confunde. Então primeiro vem folha, depois vem flores e por último vem o fruto. No caso da figueira era uma espécie diferente. Primeiro vem o fruto. Primeiro, não sei se alguém aqui já viu um pé de figo, né? Alguém aqui, uma vizinha minha tem um pé de figo ali. E eu já pude perceber na realidade que é assim: o pé de figo primeiro ele dá os figuinhos e depois saem as folhas. É o contrário de outras plantas, de outras frutas. Então a figueira primeiro ela produzia o fruto e só depois vinham as folhas. Então Jesus teve uma necessidade de usufruir aquilo que aquela figueira produzia. E eu vendo o Mateuzinho aqui, eu estou me lembrando que eu preguei essa palavra no retiro, que o Mateuzinho era líder dos jovens. Deus não se esqueceu de você, os planos de Deus não estão engavetados. O que Deus começou, Deus vai terminar. Fica em pé, agarra na rocha. Quando vier o vendaval, quando vier os convites, segurem Jesus, diz: dele eu não largo, né? Estou com ele e não abro. E então o Senhor teve a necessidade de se alimentar do que aquela figueira produzia. E se aquela figueira tinha folhas,
costume da figueira primeiro dar os seus frutos e depois aparecer as folhas. Só que a Bíblia diz que Jesus, ele chega, de longe ele vê a figueira, mas ele se aproxima. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Jesus então ele se aproxima para ver se achava alguma coisa naquela figueira. Essa figueira, irmãos, hoje é eu e você. Tem muitas pessoas que estão cheias de folhas, cheias de religiosidade, cheias de aparência. Você olha para a pessoa e diz, esse aí é um crente. Lá vai uma mulher de Deus, tem um coque na cabeça, uma saia comprida, às vezes uma calça pantalona larga, às vezes a maquiagem bem simples, né? Às vezes o cabelo despontado, né? Cada religião tem um costume. Às vezes na nossa igreja, como nós não temos esse costume, mas né, às vezes é uma maquiagem fraquinha, uma roupa não tão agarrada, está passando de nós e fala, nossa, lá vai uma mulher de Deus. Folhas. Mas Jesus tem fome e folhas não alimentam Jesus. Alguém aqui já comeu a folha do figo? É horrível. Mas se você esperar a folha do figo secar e fazer um chá com a folha do figo, irmãos, não tem coisa mais. Já tomou, Marisa? Chá de folha de figo é uma delícia, mas só o chá. A folha não dá para comer. De todas as árvores frutíferas, o que mais se aproveita de uma árvore frutífera é o seu fruto. A sua folha só serve para dar sombra, para dar descanso para a gente quando está no sol causticante. A folha só embeleza a árvore, mas a folha não alimenta ninguém. O que eu quero dizer para você nessa noite é que você é uma figueira. E que Jesus está passando aqui nessa noite e quem sabe está te vendo de longe e está olhando dizendo, já desceu as águas, já fala em línguas, já profetizou para alguém. Talvez é até dizimista. De longe Jesus está vendo, quem sabe até ofertante. Olha lá, tem uma Bíblia debaixo do braço dele. Mas Jesus, ele vem para perto, para nos confrontar e para ver se realmente, debaixo dessa Bíblia no braço, debaixo dessa carinha de crente, essa roupa de crente, essa carinha de dizimista e de ofertante, ele chega bem pertinho para ver se debaixo dessas folhas tem fruto. Porque Jesus não é sustentado por folhas. O que alimenta, o que satisfaz, o que alegra o coração de Jesus é os meus frutos. Então, quando Jesus me enxerga de longe, ele não se contenta em me ver de longe. Ele quer se aproximar de mim. E será que se Jesus, ao se aproximar de mim, de você nessa noite, e levantar a minha roupinha de crente, o meu cartão de dizimista, a minha carteirinha de membro, a minha Bíblia, será que se ele tirar tudo isso de mim, ele vai encontrar algum fruto em mim que possa alimentá-lo, que possa suprir a sua necessidade, que possa atender à expectativa que ele colocou em mim? A Bíblia diz que a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A natureza que não tem consciência, a natureza que não pensa, a natureza que não peca, a natureza, estou falando de árvores, estou falando de rios, aguarda a manifestação do Filho de Deus. Então o que será que Deus espera de mim? Se a natureza espera que eu me manifeste, o que será que Jesus está esperando da minha pessoa? Não somente uma manifestação de folhas, de aparência, de religiosidade, de falar bonito, de pregar bonito. Jesus quer muito mais do que isso. Porque quando ele chega perto de mim, de você, cai por terra toda a capa de religiosidade. Quando Jesus encosta perto de mim, ele não quer saber se eu sou pastora, se eu sou evangelista, se eu sou diácono, se eu sou cooperadora. Quando ele chega perto de mim, ele vai dizer, tira as folhas. Ele vai dizer, fique nu na minha presença. Não que Jesus vai mandar você tirar a roupa. Jesus vai dizer, seja você mesmo. E será que se eu for eu mesmo na presença de Jesus, ele vai se agradar de mim? Porque às vezes nós temos dupla personalidade. De longe as pessoas nos veem como uma figueira linda, maravilhosa, cheia de folhas. E as pessoas, quem sabe, olham para minha irmã Neide, uma mulher de Deus, uma mulher de um homem só, tem 2 filhos, e bababá, e todas as quarta, quinta e domingo está na igreja. Que família abençoada, bababá, bababá, e tudo folha. Agora vai morar comigo dentro de casa para você tirar a prova dos 9. Para você ver se eu tenho fruto ou se eu tenho só uma roupagem de mulher de Deus.
Então, quando Jesus vem para perto de nós, irmãos, quando ele se aproxima dessa figueira, é para confrontar essa figueira. Por isso que quando a palavra de Deus é pregada e está tudo lindo, está só passando a mão em mim, Jesus me ama, eu posso fazer o que eu quiser, eu vou continuar assim. Que palavra gostosa, né, Bicudo? Continue chamando essa pessoa, porque essa palavra foi boa, me confortou, me animou, saí daqui me sentindo o cara, a pessoa escolhida, abençoada por Deus. Olha, eu sou aquela que os meus inimigos vão ter que me aplaudir lá, né? Lá embaixo mesmo, eu vou subir no palco, bababá. Não, irmãos, a palavra de Deus, ela é uma espada de 2 gumes. E uma vez o Bicudo falou que, se não me engano, foi ele que disse: não dá para fazer carinho com a espada. Experimente brincar com a espada, com a faca amolada que corta dos 2 lados. Não dá para fazer carinho usando a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada, ela vai confrontar, ela vai cortar as folhas, ela vai tirar a aparência, ela vai tirar a mediocridade, ela vai tirar o que não alimenta, ela vai sacudir a figueira. É por isso que os pregadores da antiguidade, da minha época de novo convertido, diziam assim: sacode a figueira, Jeová. E eu não entendi o que é isso, sacudir a figueira. Mas um dia eu estudando essa palavra, eu entendi que ele estava dizendo: Jesus, sacode essa crentaiada, faz as folhas caírem. Nós queremos ver fruto. Às vezes a igreja está cheia, 100, 200, 300 mesmo, mas se Jesus chacoalhar a figueira, fica 50. Mas não tem problema, pastor, se os 50 que ficarem tiver fruto, fica com 50. Então, quando os pregadores sacode a figueira, eu sabia que era coisa ruim, alguma coisa ia ficar ruim. Irmãos, e quando Jesus vem nos confrontar, vem sacudir a nossa figueira, as folhas vão cair. Só vão ficar os frutos. As nossas máscaras, as nossas aparências vão cair. Vai ficar só os meus frutos. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que Jesus tem uma expectativa sobre a sua vida, sobre a minha vida. Jesus não te tirou do mundo simplesmente para você ser um dizimista a mais na igreja. Sim, não que isso seja errado, é maravilhoso, é bênção de Deus você ser dizimista, mas Ele não te tirou do mundo simplesmente para você sentar nessa cadeira, para encher essas 4 paredes. Ele criou uma expectativa em você. Quando Ele te tirou das trevas, Ele traçou um plano para você. Ele não quer que simplesmente você se vista com a aparência de crente, mas Ele quer que você seja crente na fila do banco, no caixa do supermercado, na padaria, atravessando a rua, na frente de um computador, lá no Zap Zap. É nessa hora que você está pertinho, só você e Jesus. É nessa hora que Ele quer ver quem é você. Jesus estava dizendo: olha, você não tem fruto. Então por que você está com essas folhas? E eu anotei aqui na minha Bíblia: primeiro dê frutos, depois apareça. Porque muitas vezes nós queremos aparecer primeiro, aí enchemos de folha. Eu sou a pregadora, esse ano, 2016, minha agenda está aberta, convites, né? Pode me convidar aí. Aqui está meu telefone, ofertas a combinar em box. O que tem de gente se oferecendo, mostrando folha. Só que Jesus não se alimenta de folha, Ele quer o teu fruto. Eu tenho visto, irmãos, infelizmente, em outras cidades, e infelizmente até aqui em Telêmaco Borba, pregadores cheios de folha, e prega, e soa, e tira o paletó, e pula. Nada contra pular, amo suar, amo chorar, descer ranho. Tudo isso é maravilhoso, faz parte do nosso ser pentecostal, ser uma pipoquinha de Jeová. É maravilhoso, eu quero isso, eu quero explodir. Mas eu não tenho nada contra a pessoa fazer nada disso. Mas infelizmente, às vezes nós vemos pessoas pregando, fazendo tudo isso. Quando saem na porta, não cumprimentam um filho de Deus que ele vê. Só cumprimenta os que estão de paletó e gravata. Só cumprimenta aqueles que ele vê que tem um potencial para chamar, para pregar ele na igreja deles. Não dá a paz do Senhor para um visitante, não dá a paz do Senhor para um irmãozinho desarrumado. Na fila do banco, você vê, porque daí a gente que está ouvindo, a gente conhece mais os pregadores do que os pregadores conhecem a gente. A gente vê a pessoa na rua e fala: paz do Senhor. Ele, tipo, quem é você? Te conhece de algum lugar?
Né? E a gente que está ouvindo, a gente conhece bem a pessoa. E às vezes a gente se decepciona porque a gente vê a pessoa fazendo uma pregação cheia de folha, de aparência, com começo, meio, fim, aquela coisa linda. Mas quando você vai ser vizinho daquele pregador, você tem vergonha de dizer que conhece ele, que ele é um pregador. Porque ele briga com a esposa, ele agride a esposa, a polícia vai na casa dele, os filhos falam mal dele. O sucesso de um ministério, irmãos, é a nossa família. Quando teu marido, a tua esposa, os teus filhos te elogiarem, falarem bem de você, aí você pode dizer, eu dou fruto. Porque quem nos conhece na nossa intimidade é os nossos vizinhos, é o nosso familiar, é quem dorme com a gente, é quem senta à mesa com a gente, são essas pessoas que nos conhecem. Então Jesus chega para aquela figueira e diz, olha, ele vai procurando fruto, alguma coisa. Ele nem fruto, porque ele já desconfiou dela de longe, ele é onisciente. Foi procurar alguma coisa e chegando a ela não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Olha como é que Jesus é esperto. Jesus sabia, aquela figueira estava tentando enganar Jesus, irmãos. E às vezes, a figueira é muito boba. Igual eu e você somos bobos. Tentamos enganar Jesus. Achamos que uma Bíblia debaixo do braço, uma sainha, uma gravatinha, resolve tudo. Ele vai olhar para mim e dizer, é um crente, é um cordeirinho, uma ovelhinha de Jesus. Jesus, então, ele se aproxima. E olha o que ele diz assim, não achou nada senão folhas, porque não era tempo de figo. Jesus já ficou desconfiado da figueira, porque se não era tempo de figo, nem folha ela podia ter. Ela estava aparecendo na hora errada. Ela estava trazendo uma aparência de folha, uma folhagem, como que se fosse uma árvore que já tivesse dado fruto. E o que tem de gente por aí aparecendo antes de dar fruto e passa vergonha, porque Jesus vai chegar pertinho de mim e de você. A Bíblia diz em Apocalipse, quando o Senhor escreve sobre a igreja de Sardes, ele diz assim, olha, tem fama de que vives, mas estás morto. Você tem a aparência de servo, mas não serve a ninguém. Você tem a aparência de ser uma pessoa simples, mas é arrogante. Tem a aparência de ser uma pessoa humilde, mas é orgulhoso. Tem a aparência de ser uma pessoa calma, mas por dentro está explodindo, está esganando, está matando todo mundo. Então todas as vezes que Jesus está escrevendo e falando para as igrejas no Apocalipse, ele está dizendo, conheço as tuas obras. O Senhor sabe o que eu faço, o que eu sinto, o que eu falo, o que eu sou, o que eu compro, o que eu não paguei, o que eu não negociei, onde eu menti, onde eu falei. Ele sabe. E agora nós queremos fazer como a figueira, nos enchemos de folha e ficamos lá toda dando bandeira, né? Olha, vem aqui que eu estou cheia de fruto. Fique esperto, Jesus vai chegar perto. Quando Jesus chegar perto, ele vai ver que não tem nada. Mas por que ele desconfiou? Porque aquela época não era época de fruto. Por que ela tinha folha? Irmãos, espera amadurecer, espera dar fruto, para depois você aparecer. Está na mídia, está em cima de um púlpito, ter a agenda cheia não é sinal de ministério próspero. Não é sinal de que Deus está com você. Você pode estar aí sentado no seu banquinho sem ter oportunidade para cantar, sem ter oportunidade para fazer uma leitura. Mas você pode estar muito mais cheio de fruto do que uma pessoa que sobe aqui em cima e tem aquela mensagem linda, aquela voz ungida, aquele afinamento celestial. Então não se preocupe em estar em evidência. Ai, Maria, as pessoas estão olhando para mim e estão dizendo que o meu ministério está devagar, que não vê Deus fazendo nada. As pessoas não precisam ver, quem tem que ver, quem tem que ter a expectativa atendida é Jesus. Jesus tem que ter expectativa na sua vida. E você deve atender as expectativas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Ele te chamou para a luz para você ser uma bênção, ser uma árvore frutífera. Ele te chamou para você, talvez você vai demorar de aparecer. Talvez o seu ministério vai demorar para aflorar, para aparecer, para brilhar. Não se preocupe, não apresse as coisas. Ande segundo a vontade de Deus. E no tempo certo as pessoas vão se alimentar da sua vida. Porque tem mais uma coisa, a árvore... A figueira não produz figo para alimentar ela mesma, porque a energia das plantas vem do sol. Jesus é o sol da justiça. Então eu não me alimento dos frutos que eu dou. Os meus frutos é para alimentar os meus vizinhos, meus colegas de trabalho, meus irmãos de igreja. Então o que é os meus frutos, irmã Maria? É o
bem, você falou tão bonito, ora aqui por mim, que eu estou com essa e essa perturbação. E você fala assim, eu orar por você? Mas aqui o meu ministério não é oração. Eu só sei pregar lá na frente. O meu ministério é só, eu não vou chamar alguém. Não, mas você tinha uma aparência, eu achei que você tinha fruto também. Então, irmãos, a expectativa que Deus coloca em nós é no nosso caráter. Carisma vai atrair as outras pessoas. Eu sou uma pessoa carismática, eu falo bem, eu tenho eloquência, eu ser afinado, vai atrair as pessoas. Mas o caráter atrai Deus. E quando eu atraio Deus, a luz de Deus que está em mim, vai atrair automaticamente as outras pessoas para mim. Porque quando Jesus se alegra da minha vida, quando Ele está se alimentando, quando a expectativa que Deus pôs em mim está sendo suprida, as pessoas vão ver, olha, Deus está se agradando daquela pessoa. Eu vejo que Deus se agrada daquela pessoa, vou pedir oração para ela. Eu vejo que Deus se agrada daquela pessoa, vou chamar ela para cantar na minha igreja. Eu vejo que aquela pessoa verdadeiramente é um homem, é uma mulher de Deus. Não porque tem aparência, mas porque eu conheço os frutos dela, trabalho no mesmo serviço que ela. Já fiquei na fila do banco com ela, já vi outras pessoas cortar a fila na frente dela e ela, como uma boa crente, ficar bem quietinha e não reclamar. Já vi pessoas devolver o troco a mais, ela voltar atrás e dizer, olha, você me devolveu R$10 a mais. Já vi essa pessoa em dificuldade sim, mas chegando na loja dizendo, olha, eu estou desempregado, vou atrasar minha prestação, mas dá para você fazer uma divisão aí, eu pagar no mês que vem, nem que você sobe um pouquinho mais do juro. Irmãos, ninguém está livre de passar por momentos difíceis, mas eu devo produzir fruto para alimentar outras pessoas. As pessoas têm que olhar para mim e dizer, verdadeiramente, Deus é com ele. Essa mulher é uma mulher de Deus, esse homem é um homem honesto, esse homem é um homem que, olha, nem sempre a gente vê ele feliz, alegre, ele tem luta, ele tem dificuldade, mas você não vê esse homem reclamando, você não vê esse homem murmurando, você não vê essa mulher blasfemando. Essa é uma mulher de Deus. Os frutos do seu caráter não é para alimentar você mesmo, é para alimentar outras pessoas. Eu tenho que ter caráter de crente, eu tenho que ter cheiro de Cristo para perfumar outras pessoas. O que o Rodrigo pregou sobre nós termos o bom perfume de Cristo na quarta-feira. Quem passa o próprio perfume não sente. Já repararam isso? É por isso que muitas pessoas, se excedem na hora do passa 10 e acha que não estou sentindo. E eu sou uma dessas. Aí eu pego e passo bem aqui, porque quando eu não estou sentindo, eu quero cheirar para ver se ainda está. Mas só que eu mesmo que passei o perfume, eu não estou sentindo. Mas se eu passar aqui no corredor, todo mundo vai dizer, que perfume gostoso. Então, irmãos, os meus frutos não é para mim sentir e dizer, eu sou uma boa mãe, eu sou uma mulher sábia, eu sou assim. Não é para mim saber, é para mim passar e as pessoas dizer, lá vai a mulher de Deus. Como é que você sabe? Tem caráter. Fui vizinha dela, já fiz compras junto com ela, já vi pessoas, já vi essa pessoa em dificuldade e eu vi os frutos que ela deu. Então, assim é o fruto. O fruto não é para mim me alimentar a mim mesma, é para me alimentar outras pessoas. Então, às vezes, quando eu deixo de pecar, quando eu evito o pecado, quando eu deixo de fazer o que eu quero para não causar escândalo para o meu irmão, eu estou alimentando o meu irmão. As árvores são provedoras e Jesus nos compara com uma figueira, com uma árvore frutífera. Nós temos que ser provedores na vida de outras pessoas. As pessoas têm que chegar perto de mim e saber, eu vou lá porque eu vou achar um fruto. Vou lá conversar com a Marilza que eu sei que ela tem um conselho para mim. Ela tem um remedinho na bolsa dela. E eu estou falando uma linguagem figurada. A Marilza sempre tem um remedinho na bolsa dela. Então não, eu sei que nesse assunto eu posso procurar a Marilza. Não, eu posso procurar o André. Eu sei que o André, meu Deus, furou o pneu meia-noite. André, meu pneu furou. Bicudo, meu marido me bateu. Misericórdia. Mas já aconteceu com outras pessoas. Graças a Deus ele me bateu. Não, ele não estava aqui para contar o resto da história. Então, irmãos, tem pessoas que são árvores frutíferas, provedoras, que você sabe que sempre pode contar com essas pessoas. Essa figueira, ela era pior. Eu fiz uma mensagem com a ajuda do Espírito Santo, porque eu não sei fazer nenhuma pregação, mas essa mensagem eu falei sobre a figueira estéril, a figueira seca, a figueira estéril, que não dá fruto de jeito nenhum, a figueira fingida, que é essa aqui, e a figueira brava. Hoje eu estou falando só sobre a figueira fingida, é a pior das três, porque a figueira estéril, ela não produz, porque ela é estéril mesmo, o ventre dela está seco. A figueira brava, no caso, seria Zaqueu, mas quando ele encontrou Jesus, ele foi transformado. Agora, a figueira fingida é a pior de todas. Ela não tinha fruto e ela queria enganar Deus. Será, irmã Neide, que existe gente assim?
Não sei, mas a Bíblia está falando que na época de Jesus tinha, então acho que na nossa época também existe. Eu já fui uma figueira fingida, eu já fui uma figueira falsa como essa aqui, cheia de aparência, mas quando as pessoas chegavam perto de mim, cadê o fruto que era bom? Não tinha. E triste é o fim da figueira fingida, porque, irmãos, é melhor assumir, ó, eu não presto, nessa área de conta, não contem comigo, porque eu compro e não pago mesmo, devo e não nego e não pago, se eu não puder eu nem pago, não é? Então nessa área eu não vou nem tocar porque é o meu fraco. É melhor a gente assumir, olha, não, irmão, essa área assim, não me põe para falar disso, que eu não estou boa nessa área, eu ainda, Jesus precisa trabalhar na minha vida. É melhor ser assumido que nem Zaqueu, o Senhor roubava, eu defraudava, mas agora eu vou mudar. Agora a figueira fingida, ela não é, mas finge ser. Jesus. Aí Jesus falando, ele diz à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. E lá em Lucas e em Mateus, se você for ler essa mesma história, em Mateus 21 e em Lucas 19, diz a Bíblia que no outro dia, ou se eu não me engano, no mesmo dia, os discípulos estão voltando com Jesus, passa pela figueira e a figueira estava seca. No mesmo dia, e essa figueira que ela não era totalmente estéril, ela já tinha dado fruto para alguém, porque Jesus falou assim, ó, nunca mais coma alguém fruto de ti. Então é sinal de que alguma vez ela já tinha dado fruto, mas naquele ano ela não estava dando fruto, ela estava fingindo que dava fruto. Irmãos, se tem uma coisa que alegra o coração de Deus é a sinceridade. Outro dia nós falando lá de Davi, eu falei, não gosto muito de Davi, bababá, e critiquei um monte de Davi. Mas Davi tinha uma qualidade que agradava muito o coração de Deus. Davi era sincero, ele errava, ele pecava, chegava a Deus, eu pequei, foi eu mesmo. Foi eu que fiz isso e aquilo. Irmãos, a pior coisa que tem para Deus é homem tipo Adão. Ah, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. A pior coisa que existe para Deus é crente que pega e fala assim, ah, Deus, mas com aquela mulher dentro de casa, eu queria o quê? Ah, Deus, mas os meus filhos são muito rebeldes, que o Senhor queria o quê? Eu saí mesmo bagaçando com todo mundo. Bebi mesmo, porque a minha mulher me deixa nervosa. O meu patrão é o cão chupando manga. Então não aguentei, passei no boteco e enchi a cara para esquecer dele. Deus quer homens e mulheres que admitam, a culpa é minha, Senhor. Foi eu que errei. Eu que falhei. E essa figueira, ela, tipo assim, esse ano ela não deu fruto. Em vez dela ficar bem quietinha, ela foi mostrar a folha. Para quê? Logo para quem? Para Jesus, que é conhecedor de todas as coisas. Não há como enganar Deus. Chegue na presença de Deus e diga, Deus, eu tenho esse vício, eu tenho esse erro, eu tenho essa fraqueza. Oh Deus, tem misericórdia de mim. Eu sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa fraca e falha, mas muda a minha história. Vamos ficar em pé e fazer uma oração? Ele disse só 20 minutos, eu já cheguei no finalmente, mas eu queria fazer essa oração com você. Eu não quero nem te chamar aqui na frente, depois eu bicudo ver como é que ele faz. Mas eu queria que você abaixasse a tua cabeça, fechasse os teus olhos. E enquanto eu vou estar orando, eu quero que você ore com as suas palavras. Seja você mesmo, seja sincero para Deus nessa noite. Eu vou orar a minha parte, então faça você a sua, tá? Senhor Jesus, muito obrigada, porque o Senhor nos chamou com expectativa, com propósito. O Senhor tem uma expectativa, tem um plano traçado para a minha vida, para a vida de cada irmão que está aqui. E o Senhor tem fome de ver nós dando fruto. O Senhor quer se alimentar dos nossos frutos, porque a tua palavra mesmo diz que os homens verão as nossas obras, os nossos frutos e glorificarão ao Pai que está no céu. E isso te agrada, te alegra, Senhor, porque quando o Pai é glorificado, o Senhor se alegra, porque tu és o Filho amado do Pai. E, ó Deus, assim como tu és o Filho amado do Pai, eu também quero ser uma filha amada tua. Eu quero produzir frutos, Senhor, para que as pessoas olhem para a minha vida e não me elogiem. Eu quero que as pessoas olhem para a minha vida e não digam parabéns, Neide, por você ser assim, por você ser assado. Mas eu quero que as pessoas olhem para a minha vida, para as minhas obras e glorifiquem a Deus que está no céu. E glorifiquem o Deus da minha vida, o Deus que me transformou, o Deus que me libertou, o Deus que me salvou, o Deus que me mudou, o Deus que me quebrantou, o Deus que me tirou da esterilidade, o Deus que me fez dar fruto. Espírito Santo! Eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que eu falo demais, eu reconheço que eu tenho ciúme, eu reconheço que eu tenho inveja, eu reconheço que eu tenho vícios, eu reconheço que eu murmuro, eu reconheço, Senhor, que eu falo mal dos outros.
Eu reconheço que eu não sou a Neide que o Senhor queria que eu fosse. Eu ainda não sou, mas eu quero ser, papai. Me ajuda. Eu quero chegar à estatura de varão perfeito, pai. Ainda que demore, ainda que doa, pai. Eu quero dar frutos dignos de arrependimento. Eu quero dar frutos que permaneçam. Eu não quero dar fruto passageiro. Eu quero dar fruto na época certa, mas frutos que permaneçam e que alimente os meus irmãos, que alimente a minha família. Deus muda a minha história, muda a minha vida, faz de mim uma pastora melhor, faz de mim uma esposa melhor, faz de mim uma mãe melhor, faz de mim uma mulher sábia, faz de mim uma serva melhor. Deus muda a minha vida, Deus transforma. Eu preciso de ti, Senhor. Nesse ano, Pai, que se inicia, eu quero ser melhor do que o ano passado. Eu não quero cair nos mesmos erros, eu não quero cair nas mesmas fraquezas. Eu amo a Ti, Pai, em nome de Jesus, e reconheço que sem Ti eu nada sou. E eu te peço, Pai, que nesse ano de 2016, assim como os pregadores